Então, eu mostrei para vocês a hematopoese, né? E hoje nós falaremos também de algumas anemias que estão envolvidas com a hematopoese, ou hematopoiese também, que você pode falar. A questão é a seguinte: você só consegue ter uma noção geral do que está acontecendo num processo de doença do paciente se você entende como que surge aquela doença desde o início. E no que diz respeito às anemias, a gente tem que saber de onde que vêm as células relacionadas, né, à produção de hemoglobina, ao transporte da hemoglobina. Nós vimos a transferrina, por exemplo, também, que transporta ferro. Essas duas aulas, a aula passada e a aula de hoje, vão, se você conseguir aprender parte desse conhecimento, você terá uma noção ampla de como as anemias surgem, né? de como elas se instalam nos nossos pacientes. E o principal dessa aula que eu quero que você saiba é o seguinte: as anemias são muito frequentes, muito frequentes. Então, se você está trabalhando numa farmácia e você encontrou, sei lá, 200 pacientes entraram na sua farmácia naquele dia e relataram algum problema, algum cansaço, ou foram procurar por alguma suplementação, ou foram na farmácia justamente por estarem se sentindo mal depois de uma consulta médica para comprar os medicamentos, boa parte deles pode ser vítima de uma anemia. Então, mesmo que a pessoa não saiba. E essas anemias que chegam a nível hospitalar, que deprimem o paciente a tal ponto que ele vai fazer o exame de sangue, etc., também podem ser mais silenciosas. Então, você pode passar por uma semana anêmica. A semana de provas, por exemplo, de vocês. Muita gente não consegue comer direito, tem que trabalhar, tem que estudar. Quem trabalha e estuda de madrugada, por exemplo, ao trabalhar, aí no trabalho já não consegue tempo para almoçar, ou então almoça, faz lanches, né, rápidos ali, sem se importar muito com a qualidade nutricional, pode desenvolver uma pequena anemia naquele espaço de tempo. E você tem que aprender a identificar isso nos pacientes, né, que também são nossos clientes. Agora você já sabe, tintim por tintim, como é que funciona todo esse processo. Hoje, então, é o fechamento aí das anemias. Tá? Então, nós vamos fazer essa revisão. Vamos falar também da anemia pós-hemorrágica, com alguns dados clínicos para vocês. E as anemias hemolíticas novamente. Frisar a questão da anemia paroxítica noturna. Hemoglobinúria paroxítica noturna. No caso de aparecer algum paciente dizendo para você que acordou urinando sangue. Tá? Isso já aconteceu comigo na farmácia, então eu faço questão de aprofundar essa hemoglobinúria paroxítica noturna com vocês. Dentro das anemias, ela é um tipo de anemia hemolítica e as anemias hemolíticas se dividem aí nas intracorpusculares, que é o caso dessa anemia, e das extracorpusculares. Quem são os corpúsculos? São as hemácias. Então, quando o problema está relacionado à hemácia propriamente dita, é uma hemoglobina S, uma hemoglobina anormal, ou problemas na membrana do eritrócito, elas são intracorpusculares. Geralmente, as intracorpusculares são genéticas. E as extracorpusculares são anemias hemolíticas provocadas, por exemplo, pelo sistema imune, atacando as hemácias, tá? Então, a razão da anemia está fora do eritrócito. É o sistema imune o responsável por isso. Também existem as anemias por síntese ineficiente de nucleotídeos, é o que nós também já comentamos, é o caso das deficiências de folato e B12, aprofundados na aula de hoje também, e outras anemias que são mais raras
e algumas generalidades a respeito do tema. Ok? Vamos lá então. Tem alguns termos que quando você ouvisse isso durante a aula, você ia falar, mas o que é isso, meu Deus? Então eu já coloco esses termos aqui no início, em que você está prestando bastante atenção, para que você não fique chocado quando ouvir esses termos durante a aula. Então, drepanocitose. O que é drepanocitose? É uma outra forma de dizer anemia falciforme. Você diz que existem drepanócitos. Quem são os drepanócitos? São aquelas hemácias em formato de foice. Tá? E o que é patognomônico? Patognomônico, sinais patognomônicos, são sinais próprios e característicos daquela doença especificamente falando. Então, por exemplo, o drepanócito é um sinal patognomônico da anemia falciforme. Eu faço questão de introduzir essas palavras no nosso vocabulário porque quando você for fazer a questão de concurso, por exemplo, lá na Prefeitura de Resende, abriu recentemente uma vaga temporária para bioquímico. Na questão do concurso, vai ter uma questão, por exemplo, assim, ó, verdadeiro ou falso? Os drepanócitos são sinais patognomônicos da hemoglobina S nos pacientes. Você sabe o que é essa resposta, só que vai estar escrito de forma técnica, com vocabulário técnico. Então você tem que se acostumar com essas palavras, né? E principalmente atualmente, que a gente não estuda mais por livro, a gente costuma ver vídeos na internet, a gente costuma ler páginas na internet, ninguém vai lá na biblioteca mais pegar o livro e deixar ali se levar pelo livro, a gente fica com um vocabulário muito restrito nas áreas técnicas da farmácia. Tá? Então esse é um esforço para que você se acostume aí com essas palavras que podem ser prejudiciais para você nos concursos que virão e também ao lidar com os demais profissionais da saúde, né? Quando você quiser tirar uma onda, você fala, olha, percebi aqui que existem drepanócitos, sinais patognomônicos da anemia falciforme. Ninguém vai entender nada, só você. Mas aí você explica e ganha aí alguns créditos aí no meio em que está. Enfim, anemia pós-hemorrágica. A gente sabe que a anemia é determinada pela baixa presença de hemoglobina no sangue. Então, tudo que abaixa a quantidade de hemoglobina no sangue é anemia. Tanto que a gente nem chama anemia de doença, a gente chama de síndrome. Porque uma doença que pode ter várias causas diferentes ganha esse nome de síndrome. No caso da AIDS, por exemplo, não é síndrome da imunodeficiência adquirida? Por quê? Porque quem é prejudicial para o paciente, que é soropositivo, não é o HIV em si. Como ele deprime o sistema imune, na verdade, qualquer invasão, infecção, qualquer vírus é capaz de causar problemas aí para o paciente soropositivo. Então, são muitas causas que acometem o paciente que é soropositivo. Devido a isso, o nome síndrome. Tá? Na anemia pós-hemorrágica, então, o paciente tem pouca hemoglobina presente em relação ao paciente que tem os níveis normais. Tá? Se não me engano, lá para o homem é abaixo de 13 miligramas por decilitro de hemoglobina. Ok. Perdas sanguíneas superiores a 20% da volemia. O que é volemia? É o volume total de sangue do corpo de uma pessoa. Palidez, as extremidades frias, taquicardia são sintomas das hemorragias capazes de causar anemia aguda. Por que tem taquicardia? O que acontece clinicamente nesse paciente? Como ele perdeu muito sangue, ele precisa continuar oxigenando as células e o corpo inteiro, né? Então o coração lança a mão dessa taquicardia para fazer com que aquele sangue circule mesmo em menor quantidade. Então tem que aumentar a pressão de circulação do sangue. Daí a taquicardia, tá? Então, se você se deparar com um paciente desse, uma vítima de acidente e tal, você vai perceber que
esses são os sinais característicos de uma hemorragia. Pode ser uma hemorragia interna, por exemplo, paciente que sofreu uma queda, um acidente de trânsito, tá? Nesse caso, os parâmetros sanguíneos são absolutamente normais. Então, quando você tem um paciente que está com normocitose, as células estão no tamanho normal e tudo figura bem lá no paciente, né? E mesmo assim ele tem essa palidez, extremidades frias, muito provavelmente trata-se de uma anemia pós-hemorrágica. O paciente está passando por uma hemorragia. Porque a quantidade de hemoglobina dentro da sinapse é normal. Então a gente fala que ele é normocrômico, né? E o tamanho da hemácia está normal, então é normocítico. Ok. Qual que é o problema desse paciente, então? Por que ele está com a hemoglobina abaixo do normal? Geralmente, hemorragia. E as hemorragias aí podem ocorrer por traumas acidentais, ferimentos, trans e pós-operatórias, hemorragias do trato digestivo, tá? Também podem existir, hemorragias pélvicas, retroperitoneais, hemoptise e epistaxis, que raramente ocorrem nos nossos pacientes. Aqui eu trouxe para vocês o hemograma de um paciente que estava num estado hemorrágico. Tá? Hemograma pós-hemorrágico, 48 horas após a hemorragia. É esse aqui da esquerda. Então veja a hemoglobina do paciente, 9,7 gramas por decilitro. O normal seria 13, né? E 7 dias depois, 10,3. Ou seja, o paciente está se recuperando. As células da medula óssea, que nós vimos naquela revisão lá da hematopoese, estão se multiplicando, estão se diferenciando no precursor eritroide, tornando-se eritroblastos, que posteriormente irão amadurecer e ganhar a corrente sanguínea como eritrócitos, também conhecidos como hemácias, ok? Então é aqui que você percebe a melhora do paciente que passou por uma hemorragia. E o VCM do paciente? Normal. E o HCM do paciente? Também normal. Volume corpuscular médio e hemoglobina corpuscular média. Quantidade de hemoglobina dentro do eritrócito é normal e o tamanho da célula é normal, ok? Vejam que ambos estão quase idênticos aqui, mesmo 7 dias depois. Então essa é a grande suspeita. Por exemplo, um paciente chega desacordado no hospital e você está no seu plantão como analista clínico. A primeira coisa que vai fazer é o hemograma, tá? E aí você pode perceber essas características. E é claro que depois de desenvolver esse raciocínio clínico nas disciplinas, você estará mais do que capaz de inferir que o paciente passa por uma hemorragia interna. Anemias hemolíticas ainda. Quando há diminuição da sobrevida eritroide, que é de 110 a 120 dias, o tempo de vida do eritrócito, diz-se haver hemólise. Então, se o seu eritrócito não está sobrevivendo aí entre 110 e 120 dias, é porque está ocorrendo a quebra desse eritrócito, que a gente também chama de hemólise. Se a diminuição persistir sem que haja renovação dessas células, o quadro instalado é uma anemia hemolítica, ok? Anemias hemolíticas decorrem de defeitos intrínsecos aos eritrócitos, que é o que nós chamamos de anemias hemolíticas intracorpusculares, ou a fatores extrínsecos, que é o que nós chamamos de anemias hemolíticas extracorpusculares. Como são intracorpusculares, ou seja, causadas por defeitos nos próprios eritrócitos, pode-se inferir também que essas anemias são quase todas genéticas. Então, para que haja problemas nos eritrócitos, na maioria das vezes, eles são problemas genéticos, tá? E, quanto a isso, os tratamentos variam bastante, mas nós sabemos que não tem cura, a não ser que, lembram-se da nossa revisão lá de hematopoese, se esse paciente
tiver um transplante de células-tronco, ele pode se curar aí de uma anemia hemolítica intracorpuscular, não é? Porque agora você já sabe de onde essas células vêm. Então, se eu perguntar na prova, quais são as possíveis alternativas para um paciente que sofre de anemia hemolítica intracorpuscular? Entre as alternativas estará transplante de medula óssea. Entre as alternativas estará sulfato ferroso. Entre as alternativas estará vitamina B12 e ácido fólico, suplementação. E agora você já tem noção de que, no caso da anemia intracorpuscular, em que o problema está no eritrócito, esse problema é genético. Então, só se eu substituir aquela célula-tronco que está se diferenciando nos eritroblastos, lá no interior da minha medula óssea. Ok? Fácil de pegar, né? Anemias intracorpusculares se classificam pelo defeito presente nos eritrócitos. Então, dependendo do defeito, muda a classificação dessa anemia. Pois não? Pode falar. Na intracorpuscular é quando ela fica em forma de foice. Esse é um dos problemas. Um dos defeitos, né? Um dos defeitos. Ah, sim. Um defeito intracorpuscular é igual você citou, o defeito na hemoglobina. E tem vários defeitos nas hemoglobinas. Muitos defeitos nas hemoglobinas. Tem, por exemplo, o paciente pode ter um aminoácido diferente na hemoglobina. Aí é a hemoglobina S, anemia falciforme. Tem a hemoglobina C, por exemplo, em que 2 aminoácidos, se não me engano, são trocados. E aí os mesmos problemas. Tudo intracorpuscular. Pode haver problemas, por exemplo, na membrana do eritrócito. A hemoglobinúria paroxítica noturna, que nem eu comentei. É um tipo de defeito intracorpuscular. Tá? E entre os defeitos da membrana também pode existir aí, a esferocitose, ovalocitose e a hemoglobinúria paroxítica noturna, que pode ser adquirida com o tempo. Todos esses defeitos prejudicam a estabilidade da membrana eritroide. Se ele desestabiliza a sua membrana, ele sofre hemólise, né? Pode ocorrer desequilíbrios osmóticos, podem ocorrer esses desequilíbrios osmóticos. A gente sabe que as hemácias às vezes têm que se espremer em pequenos capilares, e isso pode fazer com que rache a membrana da hemácia, entre aspas, né? E a isso nós damos o nome de hemólise, quando a hemácia quebra, explode. Tem as hemoglobinopatias, como, por exemplo, as síndromes falcêmicas, que são alterações na estrutura da hemoglobina, além de outras hemoglobinopatias. A hemoglobina presente no eritrócito altera ou prejudica sua forma, impedindo o seu correto funcionamento. Tá? Ou também podem haver deficiências enzimáticas. Aqui a gente faz um paralelo lá com a nossa revisão de bioquímica clínica, em que eu mostrei para vocês a glicólise. Dentro da glicólise existe uma enzima chamada glicose 6-fosfato desidrogenase. Então ela está relacionada com a produção de energia dentro da hemácia. Na hemácia tem mitocôndrias que fazem o ciclo de Krebs, que produzem energia para que ela funcione aí nesses 110, 120 dias, certo? Se houver deficiências genéticas na síntese das enzimas relacionadas à produção de energia, esse eritrócito deficiente se esgota energeticamente e sofre hemólise, certo? Professor, Pois não? tem gente pedindo para você aceitar. Ah, uai. Mas aqui não apareceu ninguém para eu aceitar, não? Ué, a Vitória que pediu. Peraí que eu vou falar com ela então. Aí, meus amigos, são todas deficiências no processo de produção de energia, fazendo esse link lá com a aula passada. Então, não se assuste de ver aqui uma deficiência de glicose de 6-fosfato desidrogenase,
ou da piruvato quinase. São enzimas envolvidas na obtenção de energia da célula, tá? A esferocitose, como eu havia citado ali para vocês anteriormente, ela é um defeito da membrana do eritrócito, que a gente também pode falar um defeito da membrana eritroide. Predispõe os eritrócitos à hemólise por descontrole da pressão osmótica. Então, a curva de fragilidade osmótica eritrocitária para o paciente que possui a esferocitose, esses eritrócitos sofrem hemólise conforme a condição a concentração de soluto aumenta. Só que a hemácia normal aguenta uma concentração salina maior, né? Como a gente pode ver aqui. A lise começa a acontecer aqui entre 0,5% e 0,45% de NaCl. Já o esferócito, aqui com 0,7% de NaCl, ele já passa a sofrer a hemólise, né? A hemólise do paciente. Então ele não aguenta essa concentração de soluto suficiente e aí os seus eritrócitos passam a explodir antes da hora, antes de completar esses 110, 120 dias de vida. Hemoglobinúria paroxítica noturna, como havia comentado. É uma doença rara. Essa doença aqui também cai em concurso para bioquímica. Eu já peguei questão assim. Dependente de um efeito clonal adquirido das células primitivas da hematopoese. Devido a isso, a revisão lá na hematopoese. Então, esse defeito clonal está lá na célula tronco, tá? O gene PIGA, presente dentro dessas células, Cell Forming Units, né? As unidades formadoras de colônia lá dos precursores eritroides, sofre, né, uma mutação. O gene sofre uma mutação. E tem várias variantes possíveis. Esse PIGA, que é o fosfatidil-inositol-glicano, é responsável, depois da sua transcrição e tradução, por sintetizar uma proteína, por ser traduzido aí nessa proteína N-acetil-glucosamil fosfatidil-inositol. Essa proteína de membrana se ancora à proteína de membrana que regula o sistema complemento. O sistema complemento, que nós veremos lá na imunologia, são proteínas que trabalham explodindo células invasoras, na maioria das vezes. Como o complemento, ele, vamos dizer assim, ele não tem condição de saber que aquela célula que não tem essa proteína é uma hemácia, porque, como eu sempre digo, aqui no interior do corpo está tudo escuro. A única linguagem possível que existe para a comunicação das nossas células é a linguagem bioquímica, né? Então, todas as células do nosso corpo têm essa proteína lá para que o sistema complemento não se volte contra nós mesmos. O sistema complemento faz furos nas membranas das bactérias invasoras, por exemplo. Então, nesse caso, como esse gene sofreu uma mutação nas células tronco, que são precursoras eritroides, as hemácias não têm essa proteína que regula o sistema complemento. A gente chama essa proteína aí de CD59. O outro nome mais fácil do que falar é N-acetilglucosamil fosfatidil-inositol. Então, sem o CD59 na superfície da hemácia, isso ocasiona uma susceptibilidade à lise pelo sistema complemento. E por que ela é noturna? Porque a hemólise intravascular se acentua nas horas de sono, em que você está deitado, né? Aquele sangue não circula tanto quanto em pé. E aí o sistema complemento pode trabalhar de forma mais eficaz à noite. Tá? O sistema complemento, então, quando ele vê uma bactéria, existem várias formas de ativação do complemento, né? Uma delas é, por exemplo, se já tem um anticorpo ligado aqui nessa bactéria. As proteínas do complemento que estão lá no sangue, tem um anticorpo aqui.
ela liga nesse anticorpo. E aí ocorre uma cascata de reações envolvendo várias proteínas, CD3, que se transforma em CD3A, CD3B, aí vem a C4A, C4B, C5A, C6A, de repente vem a C9, e a C9 é polimerizada, abrindo um poro na membrana do antígeno, do agente invasor. Só que esse poro não é aberto em um lugar só, né? Esse poro é polimerizado em vários pontos da bactéria. Com essas porinas, como se fossem porinas, né? Aí entra soluto, sai água e a bactéria morre. Esse mesmo efeito acontece nas hemácias que não têm essa proteína de membrana, a CD59 aqui. Porque o sistema complemento, hora ou outra, ataca uma hemácia. Mas tem a proteína que controla esse ataque, para que ele não vá para frente, né? No caso do paciente que tem uma ausência aí, que não tem o CD59, o sistema complemento faz poros, né, em todas as hemácias, causando a hemólise. Ok? Professor, vê se foi agora, que a Vitória acabou de falar que pediu. Não foi. Ele tem que aparecer aqui, ó, para eu aceitar. Gente, calma aí que eu vou colocar de novo. Ué. O teste, então, de RAM é utilizado no diagnóstico aí da hemoglobinúria paroxítica noturna. Nesse teste, a gente pesquisa a hemólise dos eritrócitos do paciente no soro fresco. Por quê? Porque o soro fresco contém as proteínas do sistema complemento. Outro teste também pode ser realizado com anticorpos monoclonais para CD59. E outra proteína reguladora do sistema complemento, que é a CD55. Então, vai pegar o sangue do paciente, tem lá a hemácia do paciente. Né? E aí, era para que essa hemácia tivesse aqui na sua membrana o CD59. Vou fazer aqui em preto. Ok, a hemácia não tem o CD59. Tá? Essa é a hemácia do possível paciente aí, vítima da hemoglobinúria paroxítica noturna. Aí eu coloco essa hemácia numa solução que tem um anticorpo contra a proteína CD59. Se a hemácia não tem a CD59, não vai ocorrer ligação desse anticorpo com a hemácia. Vamos ver agora como é que é num paciente que não tem esse problema? Ela tem a CD59 aqui na membrana. Aí o anticorpo liga, né? E aí, às vezes, vai ligar em outra hemácia que está aqui embaixo. Nossa, fiz a hemácia muito pequena. Então, o anticorpo liga nessa outra hemácia aqui também, que também tem um CD59, paciente normal. Acaba ocorrendo uma coagulação, né? Se esses anticorpos vão se ligando aqui, várias hemácias entre si. Agora, no paciente que não tem a CD59, não ocorre essa coagulação. E aí é onde fecha o diagnóstico da hemoglobinúria paroxítica noturna. Se você for num laboratório de análises clínicas agora e quiser realizar esse teste, é só seguir o POP que você faz. Agora, entender o que está rolando aqui é que é o principal. Tá? Saber dessa proteína CD59, que ajuda a coordenar o funcionamento do sistema complemento, ok? E que a ausência dessa proteína na membrana plasmática das hemácias, que já vêm defeituosas lá da medula óssea, as células-tronco é que tem esse problema, uma mutação em um gene, é que desencadeia a hemoglobinúria paroxítica noturna. E como ocorre a hemólise, a hemoglobina é liberada no sangue. Liberada no sangue, de manhã, o paciente urina essa hemoglobina, que vai estar em grande quantidade, acaba sendo mandada para a urina. Por isso que a gente fala de hemoglobinúria. Úria é urina, então é hemoglobina na urina. Tá? Então explique aí o desenvolvimento de um teste com anticorpos monoclonais para CD59 utilizado no diagnóstico da hemoglobinúria paroxítica noturna. Como é que você poderia fazer esse teste?
É exatamente isso que eu acabei de mostrar para vocês. Isso aqui não é questão, não vale ponto. É só para que na hora que você estiver verificando a aula, revendo a aula ou fazendo suas anotações, tente me explicar como é que esse teste é desenvolvido. Um teste com anticorpos monoclonais para CD59, utilizado aí no diagnóstico da hemoglobinúria paroxítica noturna. Um exercício de imaginação. Entre as anemias hemolíticas também estão os problemas da síntese da hemoglobina, uma síntese que troca aminoácidos de lugar ou substitui aminoácidos. São também mutações genéticas que causam alterações nas sequências de aminoácidos nas cadeias globínicas da hemoglobina. Então, essas alterações da estrutura primária, que está relacionada com a sequência de aminoácidos, quando essa sequência se dobra sobre si mesma, de uma forma tridimensional, e aí se junta com as outras, que são as outras globinas ali presentes, formando a estrutura quaternária da proteína, essa estrutura tridimensional da hemoglobina fica anormal, diferente, né? Incapaz de carregar corretamente o oxigênio, incapaz de carregar corretamente o CO2 e estruturalmente fibrótica. Ela passa a fibrosar dentro da própria hemácia. Tá? Então deve-se dar especial atenção à anemia falciforme ou às síndromes falcêmicas. As demais hemoglobinopatias são raras no Brasil. Então existem várias, mas a principal que nós encontraremos no dia a dia é a anemia falciforme ou as síndromes falcêmicas, que são quantidades menores dessa hemoglobina S, que é a hemoglobina que provoca a anemia falciforme, mas ainda existentes no paciente. S, na verdade, aí é sickle, que é foice em inglês, tá? Por isso que a gente chama de hemoglobina S. E os drepanócitos, que nós comentamos lá no começo da aula, são sinônimos para hemácias em formato de foice, ok? Para contornar a anormalidade decorrente da presença aí da hemoglobina S, o organismo altera a concentração de outras hemoglobinas. Então existe a hemoglobina A, que é a hemoglobina normal. A hemoglobina A2 é uma variante normal da hemoglobina A, que em indivíduos normais está em pequena quantidade no sangue circulante. Então o paciente normal, né, o indivíduo normal, ele tem hemoglobina A e A2 em pequena quantidade. Na beta-talassemia, que são esses problemas relacionados à hemoglobina, a hemoglobina A2 está aumentada, porque o organismo tenta sintetizar essa A2 para contrapor aquela hemoglobina S ali existente. Tá? Existe também a hemoglobina F, que é a hemoglobina fetal, que é persistente em crianças com drepanocitose. Então, o bebê acabou de nascer e faz o teste do pezinho. Tem hemoglobina F. Poxa, mas não era para ter mais. Então, já ali naquele momento já ocorre a suspeita de que aquela criança pode ter um traço drepanócito, presença de anemia falciforme. Tem a hemoglobina C também, que é formada por alterações na estrutura primária das globinas, assim como a hemoglobina S da anemia falciforme. Contudo, os aminoácidos da hemoglobina C, que são trocados de lugar, são diferentes daqueles da hemoglobina S. E a prevalência da hemoglobina C também é menor do que a da hemoglobina S. A hemoglobina C tem uma prevalência de 10 vezes menos do que a hemoglobina S. Só que a hemoglobina S e a C também podem estar presentes no mesmo paciente, tá? Aí, então, as hemoglobinopatias, o traço drepanócito, como eu comentei para vocês, é alguma hemoglobina S presente. De 40% a 45% hemoglobina S, 55% a 60% hemoglobina A. Esse paciente é normal. E é aqui que a genética vai traçando os seus caminhos, e aí 2 pacientes normais com algum traço desse, que indica uma predisposição genética, se eles têm filhos,
aí pode surgir o paciente com drepanocitose, anemia de células falciformes. A hemoglobina S é aproximadamente 95% da hemoglobina total do paciente. E aí, o corpo tenta sintetizar a A2 para contrabalançar e ainda tem a hemoglobina lá do feto ainda presente nesse paciente. Existe aí a microdrepanocitose, hemoglobina S associada aí à beta-talassemia, então a hemoglobina S é maior que 95%. Tem hemoglobina A, tem hemoglobina F, né? A hemoglobina S aí é de 80% a 90% e A de 5% a 20%. E a hemoglobina A2 e a F ainda. Também é uma outra condição que o paciente pode experimentar aí relacionada à microdrepanocitose. E tem o que eu acho que é a pior de todas, que é a hemoglobina SC, que é 50% S e 50% C. Ó, agora chegou aqui, Thaís Rodrigues, viu? É assim que vocês vão entrando na aula. Ó. A Vitória até desistiu. Desistiu? Desistiu, falando pela assista. É algum problema na internet dela, porque, viu, que aparece aqui quando o pessoal pede para entrar? Sim, ela falou que acho que é isso mesmo. Ainda toca um barulhinho aqui que eu escuto. Vocês não escutam, mas eu escuto, eu acho. A SC, meus amigos, é problemática, porque 50% S e 50% C, eu não tenho nem, sei lá, 5% de hemoglobina normal ou A2 circulando. Então aqui a legenda, né, hemoglobina A é hemoglobina normal. O indivíduo normal, salvo em raras eventualidades, né? Porque se você for jogar bola lá na Bolívia, vai ter falta de oxigênio, né? A altitude. Durante anestesia ou afogamentos, esse paciente sente aí falta de ar, se sente cansado. E a hemoglobina F é a hemoglobina fetal importante no teste do pezinho e acompanhamento é em bebês e crianças, né? Quem aí já é pai, quem já é mãe, sabe que de vez em quando lá o recém-nascido precisa também fazer alguns exames de sangue para verificar suas condições. E entre essas condições, verifica-se a presença de hemoglobinas anormais. Outras hemoglobinopatias aí, né? Os hemogramas... Nossa, olha que erro triste. Os hemogramas são liberados, destacando a presença dos drepanócitos. No nosso caso, hemácias em formato de foice. Os drepanócitos são patognomônicos da anemia falciforme. Novamente, só para frisar, patognomônicos são os sinais que fazem reconhecer a doença. Então tem lá ó, a hemoglobina, 7,2, já está menor do que o normal nos pacientes, né? Porque, por exemplo, no caso de um homem é 13 gramas por decilitro. O VCM está normal e a hemoglobina corpuscular média também está normal. Mas aí tem drepanócitos. E isso aí é um sinal patognomônico da anemia falciforme. Tá? Os pacientes com drepanocitose. Professor, Pois não. você colocou negar ali para Emanuele. Oi? Você clicou em negar para Emanuele. Cliquei em negar. Nossa, cara, foi muito rápido, nem percebi. Desculpa, Emanuele. Ai, meu Deus do céu. Foi muito rápido, cara. Percebi não. Eu já fiz isso em algumas aulas já também, essa semana. Aê, agora sim. Desculpa, Emanuele, coloquei em negar ali sem querer, tá? Vamos que vamos. Os pacientes com drepanocitose, anemia falciforme ou síndrome falcêmica podem ter outras complicações, né? Devido aí à falta de oxigenação, à oxigenação inadequada, né? Pode haver crises dolorosas por microinfartos múltiplos. O que é um infarto? O infarto acontece só no coração? Não, meus amigos. O infarto é a não irrigação de alguma parte do corpo. Pode ocorrer também em outros órgãos, né? Então, o infarto agudo do miocárdio, né?
A gente tem lá um coração que está batendo tranquilamente e tem todo um aporte energético aqui para esse coração, né? Chegam aqui várias artérias, saem várias veias, né? Para levar esse sangue novamente. Aí, ok, interrompi o fluxo dessa artéria aqui que irriga essa porção aqui do coração. Se eu interrompo esse fluxo, eu tenho um infarto. Essa área do miocárdio não será irrigada, não receberá oxigênio. E esse músculo aqui gasta energia direto o tempo todo. Então ele precisa de uma irrigação constante, ok? E aí ocorreu esse microinfarto. Nesse paciente com drepanocitose, essas hemácias em formato de foice podem se acumular em uma determinada artéria, podem impedir a passagem do sangue, podem criar coágulos e não irrigarão corretamente esse músculo, né? Então, esse paciente, por exemplo, se esforça, sobe uma escada, etc. Ele pode sofrer esses microinfartos múltiplos. E, sobretudo, nos músculos, né, que precisam também de oxigenação, a gente viu que tem até uma proteína que tem ferro na sua constituição, né? A mioglobina está presente dentro das células musculares, mas ela não tem uma função como a hemoglobina, né? De carregar o oxigênio. Ela é uma reserva de oxigênio. Então a hemoglobina da hemácia chega aqui junto com a hemácia, né? Dentro da hemácia, entrega o oxigênio nesse músculo, a mioglobina vai lá e reserva esse oxigênio. Ok. Na anemia falciforme, eu não tenho essas reservas plenamente confiáveis. E aí falta oxigênio no músculo. O que o músculo tem que fazer? Em vez de gerar energia utilizando então a cadeia de transporte de elétrons, que a gente viu lá na revisão de bioquímica, que necessita do oxigênio como aceptor final da cadeia de transporte de elétrons, o músculo tem que fazer glicólise, só glicólise. Glicólise, 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 glicólise. Só que lá no final da glicólise tem muito piruvato, esse piruvato acumula. E aí eu tenho que também regenerar aqueles componentes da glicólise, principalmente NADH. Eu tenho que transformar esse NADH em NAD novamente. E aí isso ocorre por meio da transformação de piruvato em lactato. Lactato, então, acumula no músculo. Então, por exemplo, se você começar a malhar hoje, depois da aula for para a academia, você não vai ter uma oxigenação plena do seu músculo. Você não tem reservas para isso. Então, seu músculo, quando você estiver lá pegando peso, vai ter que transformar o piruvato, lá do final da glicólise, em lactato para continuar fazendo glicólise, já que não tem tanto oxigênio chegando. É a única forma que o organismo tem de produzir energia naquele momento. Aí, beleza, acumulou esse lactato. Se você malhar hoje, amanhã de manhã, você não aguenta nem mexer, porque todo esse lactato presente aqui no músculo causa aquelas dores. Com certeza vocês já sentiram essas dores, né? Depois de se esforçar bastante numa academia, ou numa caminhada, ou num exercício físico. A perna nem mexe direito. Altera o pH do músculo e causa essas dores. O paciente que tem a drepanocitose, anemia falciforme, também passa por isso, por essas dores, tá? Então é um sinal característico. Se o paciente te procura na sua farmácia, se te procura no seu laboratório de análises clínicas, reclamando dessas dores constantes, quem sabe não é um traço talassêmico, uma anemia falciforme, uma drepanocitose, ok? Você agora pode suspeitar disso. Nos casos mais graves, respondendo aquela pergunta que eu tinha feito lá anteriormente, se houver doador compatível, o transplante de células-tronco pode ser considerado. Então, existe cura da anemia falciforme? Existe. É o transplante de medula óssea. Tá? É uma síndrome que tem cura. É só transplantar uma medula compatível. Mas é difícil, né, de encontrar, às vezes, uma medula compatível. E talvez isso tenha sido aplicado apenas em casos muito mais graves. Porque, normalmente, o paciente consegue conviver com essa doença. Explique, de acordo com seus conhecimentos da hematopoese, como o transplante de células-tronco da medula óssea
pode beneficiar pacientes acometidos por drepanocitoses graves. Aí eu quero que você pegue um papel, uma caneta e escreva, tá? Escreva aqui. Devido à hematopoese, as células-tronco que se multiplicam, se diferenciam em hemácias. A substituição dessas células-tronco pode... A substituição dessas células-tronco vai promover a cura do paciente. Mas você precisa escrever com as suas palavras para você se acostumar com isso, né? Essa é a parte em que você exercita o conhecimento adquirido. Não vale ponto, é só exercício para a gente treinar para as nossas provas, tá? Também podem existir, como havia comentado, as deficiências enzimáticas dos eritrócitos. Deficiência aí da piruvato quinase, deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase. Elas causam icterícia. Por quê? Aquele eritrócito que deveria viver 110 ou 120 dias, ele morre antes, ele se esgota energeticamente. Com a hemólise, hemoglobina no sangue. A hemoglobina no sangue é transformada em bilirrubina. Essa bilirrubina circulante causa essa condição clínica chamada de icterícia. A icterícia é causada pelo aumento da bilirrubina. A bilirrubina é produto da digestão da hemoglobina no processo de reciclagem do ferro. Nós vimos lá no metabolismo do ferro, na aula passada, que esse ferro proveniente dessa hemácia vai se ligar no sangue a uma proteína chamada de transferrina. A transferrina vai levar esse ferro para os eritroblastos em amadurecimento dentro da medula ou para a ferritina lá no fígado, né? A bilirrubina aí é transportada pelo sangue para o fígado e posteriormente encaminhada à vesícula biliar e incorporada na bile a fim de ser eliminada nas fezes. É por isso que aquele paciente que tem pedra na vesícula também tem icterícia. O fígado não consegue mandar a bilirrubina para a vesícula, ela está totalmente obstruída por cálculos. E aí, o paciente também manifesta clinicamente a icterícia, né? Uma pequena parte da bilirrubina também é eliminada na urina. Quando há problemas hepáticos, a eliminação biliar não ocorre de forma adequada e a bilirrubina circulante se acumula na pele e olhos. O fenômeno é conhecido como icterícia, e novamente, só para gravar. Então, quando você tiver contato com um paciente que tem olhos amarelados, mãos amareladas, pele amarelada, muito provavelmente há uma situação aí envolvendo o metabolismo da hemoglobina. Pode ser pedra na vesícula? Pode, mas também pode ser uma anemia hemolítica, tá? Uma autoimunidade contra as hemácias. Está acontecendo hemólise ali, de alguma forma, também é uma possibilidade. Ou então, simplesmente a vesícula está entupida. Ok? Também existem anemias hemolíticas infecciosas e parasitárias, que é o que nós chamamos aí de extracorpusculares. Lembram-se daquela divisão que nós fizemos? Então, associado a membrana eritroide, sequência de aminoácidos da hemoglobina e deficiências enzimáticas, são as intracorpusculares. E aqui, entre as extracorpusculares, a malária. Os mosquitos injetam aí os esporozoitos que viajam ao sangue até infectarem hepatócitos. Eles vão para o fígado primeiro. Em 5 a 16 dias, os esporozoitos se multiplicam nos hepatócitos, produzindo dezenas de milhares de jovens adultos, chamados merozoitos. Os merozoitos é que infectam as hemácias, e é essa reprodução dentro das hemácias que gera a anemia hemolítica. Porque quando eles se distribuem e saem das hemácias, eles destroem completamente a célula hospedeira. E aí, por isso, os episódios de febre dos pacientes, né? Quando sai aqui das hemácias, eles explodem a hemácia, isso gera clinicamente uma febre no paciente. É o que a gente chama das febres da malária. A gente vê isso bastante nesses filmes aí, nesses documentários que mostram o problema da malária, ok?
deficiências de folatos e vitamina B12 que nós vimos aí nas anemias por síntese ineficiente de nucleotídeos. Já comentamos bastante sobre isso. Vamos só fixar e aprofundar aqui nessa aula. Durante a hematopoese, as células necessitam de duplicações repetitivas da massa cromossômica. Isso é a mesma forma de dizer o seguinte: para a célula multiplicar eu tenho que fazer outra fita de DNA. Tá? Tornando-se especialmente sensíveis à interferência na biossíntese dos ácidos nucleicos. Então, se eu tenho qualquer interferência na matéria-prima que eu uso para fazer outra fita de DNA, essas células da hematopoese ficam muito sensíveis, sofrerão uma diminuição da sua taxa de multiplicação. Causas usuais da síntese inapropriada de DNA são interferência de fármacos. Fármacos podem chegar lá na medula e atrapalhar a síntese de DNA, interagindo lá com o DNA. Pode ocorrer também a deficiência de vitamina B12, deficiência ou interferência no metabolismo dos folatos. O ácido fólico também é utilizado como matéria-prima para novas fitas de DNA. Os fármacos antirretrovirais também interferem na síntese de DNA. Quimioterapia. A falta de vitamina B12 ou ácido fólico causam bloqueio da síntese de timidilato e, por extensão, do DNA. Quem que é o timidilato? Professor, timidilato vai se tornar a timina, um nucleotídeo pirimídico utilizado na construção do DNA. A gente sabe que tem a adenina, guanina, citosina e timina. Se eu não tenho timina, não faço mais fitas, né? Preciso da timina. Porque ela se liga justamente com a citosina ali por 3 pontos de hidrogênio, enquanto a adenina e guanina 2. Então faltou a timina, quebrou a minha síntese, não consigo mais fazer. Tá? A deficiência dessas vitaminas leva a uma incorporação da uracila no DNA, para tentar contrapor ali. A uracila é reconhecida pelos mecanismos de correção do DNA sendo removida, e aí o DNA fica faltando pedaços. Nesse processo, há diversas quebras da fita. Essas alterações podem até predispor ao câncer. Com uracila no lugar da timina, as células eritroblásticas não amadurecem de forma adequada, tornando-se megaloblastos. Então veja que interessante, meus caros, uma condição anêmica predispondo ao câncer. E aqui, na hematologia clínica, você consegue ver lá no fundo por que está acontecendo essa predisposição ao câncer. Porque estou tendo problemas na síntese da timina. Porque se eu não tenho vitamina B12, eu não consigo fazer o timidilato. Ok. A timina tem que ser incorporada no DNA. Beleza. A síntese está ocorrendo. De repente acabou. Acabou a matéria-prima. Então, não consegui timina. O que a bioquímica do corpo faz? Coloca a uracila no lugar. E se esse gene que tiver sintetizado com a uracila for justamente o gene lá da P53? Que sintetiza a proteína P53 que corrige o DNA. Foi uracila no lugar. Mas aí quebrou aquela parte. Beleza. Essa célula, então, pode ter uma mutação nesse gene. E aí, essa proteína P53, lá na frente, quando essa célula se multiplicar novamente, ela é responsável por corrigir erros do DNA. E se essa célula continuar se multiplicando sem corrigir esses erros, câncer, neoplasia. Não é verdade? Então veja como a nutrição adequada é interessante. É por isso que existem campanhas mundiais contra a fome. Por isso que você tem que ficar ligado na sua alimentação, como dizia lá o Hipócrates, lá antes de Cristo, que seu alimento seja seu medicamento, que seu medicamento seja seu alimento. Então aí com uracila no lugar da timina, essas células eritroblásticas não amadurecem de forma adequada e aí elas ficam maiores do que o normal. O VCM, volume corpuscular médio, é muito maior. A gente chama essas células de megaloblastos, ok? Então é um indício dessa deficiência de folatos e B12. A vitamina B12, mais sobre a vitamina B12, para você amanhã lá na farmácia
já consegui convencer os seus clientes a uma suplementação vitamínica. Ela é a única dentre todas as vitaminas por conter não apenas uma molécula orgânica complexa, mas também um elemento traço essencial, o cobalto. Então tem cobalto da vitamina B12. A vitamina B12, na forma em que geralmente é isolada, também é chamada de cianocobalamina, por causa do cobalto. É a forma que você tem para guardar esse nome agora. E sempre que você ler cianocobalamina, você vai lembrar agora da B12, né? Porque contém um grupo ciano ligado ao cobalto. Essa vitamina participa da síntese dos desoxirribonucleotídeos, afetando o processo de multiplicação celular. As células da hematopoese respondem com crescimento e maturação desordenados. É um crescimento assincrônico entre núcleo e citoplasma. O citoplasma está duplicando, porque ele sabe que a célula está duplicando o DNA, então vai dividir, beleza. Mas aí chega lá e falta matéria-prima. Fica aquele citoplasma grandão com um núcleo só. Aí ocorre esse retardo mitótico e eventual inviabilidade celular. Proeritroblastos e eritroblastos, que são os precursores, né, dos eritrócitos, agigantados, chamados então de megaloblastos. Eles se acumulam e proliferam de modo anárquico, além daqueles problemas decorrentes da incorporação da uracila no DNA, né, que é o mais grave de todos. No organismo, existem reservas aí da B12. É por isso que comer aquele fígado acebolado faz muito bem para a saúde, meus amigos. Sendo necessário 3 a 5 anos de absoluta carência dietária ou absortiva para o seu esgotamento. Então, você tem vitamina B12 estocada no seu fígado. A B12 é difundida em alimentos de origem animal, ovos e leite. Quem for vegetariano restrito deve fazer suplementação. Não tem jeito, porque se ele não come alimentos de origem animal, nem ovos e nem leite, ele não vai ter B12 suficiente. A cianocobalamina precisa ser liberada das proteínas dos alimentos. A digestão dependente de ácido clorídrico estomacal. Tá, e aquele paciente que toma omeprazol direto? Ele tem uma digestão adequada de proteínas? Como é que eu libero essa cianocobalamina, essa vitamina B12, das proteínas da carne que ele ingeriu? Pensa no idoso, que já tem diversos problemas de digestão, já tem, às vezes, até uma alimentação inadequada, pois come menos do que devia, não sente fome, etc, etc, etc. Não é interessante que ele faça uma suplementação? Porque sem B12 não tem síntese de DNA, que é a molécula mais importante, né, do nosso corpo. A mucosa estomacal precisa secretar uma proteína chamada fator intrínseco que se liga à B12, formando um complexo que é absorvido nos enterócitos do íleo. Enterócitos são as células do intestino, da região do íleo. É por isso que quem fez aquela bariátrica bypass não absorve B12, que tirou esse pedaço que é o responsável por absorver essa vitamina. E aí, quem também, além dos vegetarianos, né, as pessoas que não se alimentam de origem animal, ovos e leite, de alimentos de origem animal, ovos e leite, os pacientes que foram submetidos a essa cirurgia também precisam. Só que aí não adianta você suplementar esse paciente que fez a bariátrica com suplementação via oral, porque ele não tem a região do intestino que absorve, né? Então ele vai precisar da injetável. Tem certeza aí que muitos de vocês já praticam essa administração aí dos injetáveis nas áreas técnicas aí das drogarias, farmácias e até laboratórios. Poderia ser uma boa oportunidade aí, quem tiver que tomar a B12 ou quem quiser fazer o uso da B12, numa das nossas aulas a gente pode aplicar aí em alguns de vocês. Então, falta de aporte alimentar ou má absorção por causas gástricas. Má digestão da B12 também pode decorrer aí da gastrite atrófica, infecção crônica por Helicobacter pylori, falta de fator intrínseco, né?
uma gastrite atrófica autoimune, que é igual a anemia perniciosa clássica que nós chamamos. Então, se faltar o fator intrínseco, também temos problemas aí com a absorção de B12. E a gastrectomia e bypass gástrico, que é o paciente que fez esse tipo de bariátrica. Fatores diversos, né? Pode ter uma insuficiência pancreática, doença de Crohn, ressecção ileal, o ilho não está absorvendo direito os nutrientes, doença celíaca, que é o intestino irritado, doença de Whipple, crescimento bacteriano intestinal e alça cega, infestação por Diphyllobotrium latum, síndrome, todos esses problemas relacionados aí à absorção, à má absorção da vitamina B12 no intestino. E também defeitos genéticos que são raríssimos de transcobalamina e de certas enzimas celulares que metabolizam aí a vitamina B12. Tá? O tratamento da anemia megaloblástica, então, quando é detectada essa deficiência, são 3 injeções intramusculares, uma a cada 5 dias. E ele é rapidamente curativo. 2 ou 3 dias depois da primeira injeção, o paciente já está pronto para outra. Se sente eufórico, disposto e com apetite. O apetite retorna. O tratamento, então, deve ser prolongado aí por alguns meses, caso haja problemas na digestão, porque ele voltou a se alimentar bem. Mas se houver algum problema na digestão, na alimentação também, precisa repor aquela reserva que eu comentei com vocês, ainda com as injeções. Tá? O tratamento oral tem sido preferido nos últimos anos. Contudo, por via oral, o tratamento é mais caro do que por via intramuscular, que é a tomada de 2 em 2 meses. Então, por exemplo, tem o Citoneurin, para vocês aí que estão na farmácia direto agora, tem o Citoneurin comprimido também, não tem? Tem. Ele é muito, 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 muito mais caro se você for comprar lá os 90 comprimidos. É 100 e pouco, né? Em comparação com as 3 injeções. O Citoneurin injetável, acho que não deve ser uns R$15, é? Não estourando isso. R$15, R$14,90, por aí. Mas aí, Davidson, vamos lá. O paciente chega lá com aquela prescrição. Citoneurin é o quê? O que aconteceu ali? O laboratório já ganhou o prescritor, né, cara? Porque ele poderia prescrever as 3 injeções, mas ele vai lá e manda o via oral. 90 comprimidos. Não é? Com certeza. É interessante isso aí, cara. São coisas que a gente percebe na farmácia. É isso aí então, meus amigos. Agora só faltaram aqui as outras anemias que são raríssimas. É só a título de conhecimento, tá? Anemias por falta de tecido hematopoético. Anemia aplástica. Anemia de Fanconi. Ou insuficiências da medula óssea. Então, paciente que faz quimioterapia, por exemplo, também, ele não tem tecido hematopoético. As células tronco lá estão em pequeniníssima quantidade dentro da medula óssea. Essa anemia aplástica, se chama aplástica, não é por causa de plástico, é por causa de aplasia. A aplasia é a não multiplicação de células. Tá? Aí, na imunologia, você percebe que a aplasia, essa anemia aplástica, é mais comum em jovens do que em idosos, né? Por quê? Porque o sistema imune, se ele se estabelece normalmente, você vai a vida inteira com ele. Agora, esses problemas do sistema imune, como por exemplo a diabetes mellitus tipo 1, eles são muito mais recorrentes em jovens. É quando o sistema imune ainda está em formação, acontece algum problema, e aí ocorre essa autoimunidade. A anemia aplástica também pode decorrer de uma autoimunidade, só que aí não contra os eritrócitos, contra as células tronco hematopoéticas. Entenderam? A vida é muito maravilhosa e ao mesmo tempo muito frágil, porque se você desenvolver uma autoimunidade contra uma célula tronco pluripotente,
lá da medula óssea, já era. Você não terá células ali. Seu sistema imune vai matar todas elas. Da mesma forma que existem autoimunidades contra células beta pancreáticas, etc. Então, casos que podem acontecer com os pacientes. Anemia por síntese ineficiente da eritropoetina, que é um hormônio que regula, né, estimula a síntese dos eritrócitos, a diferenciação dos eritrócitos. Então, geralmente ocorrem anemias por insuficiência renal crônica e anemias por desnutrição proteica e calórica. Se eu não tenho proteínas, como é que eu sintetizo a eritropoetina, que é um hormônio proteico? Anemias de patogênese múltipla ou variada, alcoolismo, câncer, neoplasias, né? E radioterapia. A radioterapia mata as células hematopoéticas. E as pseudoanemias, que são as anemias dos atletas e da gravidez. Por que são pseudoanemias? Vamos dizer que você resolve, em vez de casar, comprar uma bicicleta. E aí pega a sua bicicleta aqui em Barra Mansa, pega a Dutra, vai lá em Resende e volta. Você vai ter uma taxa boa de hemólise no seu sangue. Você não está acostumado com isso. Seu corpo vai trabalhar tanto, mas tanto, que alguma hemólise vai ocorrer. E aí você pode ter uma baixa concentração de hemoglobina no sangue, que é uma pseudoanemia. Não é uma anemia de verdade, mas vai parecer que é. Tá? E além disso, a gravidez. A mulher grávida tem outro ser sendo gerado ali. Então, momentaneamente, pode ser que a taxa de hemoglobina do sangue dela diminua. E aí a gente tende a associar isso com uma anemia, mas na verdade não é. É simplesmente uma questão transitória que está acontecendo, a troca de sangue entre mãe e filho. Ok? Professor, Pois não? no caso dessa anemia, essa que você falou, anemia... Pseudoanemia? As pseudoanemias, no caso dos atletas, você falou, se for daqui lá para Resende, aí você pode ter seja considerado uma anemia. Isso também vai em função da adaptação do organismo à quantidade de exercícios que você faz. Por isso Sim. que o correto é que você faça pouco e vá aumentando gradativamente. Exatamente. Tá. Você tem que ter uma capacidade, por exemplo, de entrega de oxigênio para os músculos. E é onde que eu expliquei que se você for malhar pela primeira vez, assim, depois de um tempo sedentário, seu corpo inteiro dói, não tem oxigênio suficiente. Então não faz aquilo que eu mostrei para vocês no vídeo, a cadeia de transporte de elétrons, porque ela precisa do oxigênio lá no final. Se o corpo fizer, o dano é tão grande que mata todas as mitocôndrias e mata todas as células do seu corpo. Então o corpo faz só a glicólise, e aí gera o piruvato. Só que para que continue ocorrendo e produzindo lá 2 ATPs, eu preciso regenerar o NADH. E aí eu transformo piruvato a lactato, acumulo lactato. Beleza. Isso está acontecendo nesse cara que é um atleta, por exemplo, de alta performance. Vai chegar um momento em que mesmo tendo toda uma oxigenação já prévia, músculos esqueléticos avantajados, com bastante espaço para guardar a mioglobina com oxigênio, etc., que falta oxigênio também. E aí ocorrem vários danos celulares. Entre eles, se for um esporte assim, de contato, ou um esporte que exige muito, hemácias são quebradas ali. E aí aquela concentração de hemoglobina que normalmente é 13, cai lá para 10, 11. E aí é o que a gente chama de pseudoanemia. Ele não está anêmico, mas ocorreu alguma hemólise transitória que será corrigida dentro de alguns dias e ele voltará ao normal. Ele tem os estoques de ferro normais, né? Tem os estoques de vitamina B12 normais, não é nenhuma questão de autoimunidade. Eu dei uma questão para uma turma uma vez de autoimunidade relacionada à anemia. Uma paciente que foi lá para Machu Picchu fazer uma trilha lá naquelas ruínas
E aí voltou para o Brasil e estava se sentindo muito indisposta e tal, fez um exame de sangue e estava com anemia. Só que lá ela se alimentou bem, a cozinha, a culinária daquele país é maravilhosa e tal, papapá. Todos os testes que foram feitos quanto à vitamina B12 e folato estavam normais, estava tudo normal na pessoa. VCM normal, HCM normal. Por que a hemoglobina tinha baixado então? A única resposta é uma autoimunidade. Tá? Então, a gente tem que sempre ter essa noção, esse raciocínio que engloba todas as disciplinas da farmácia ao mesmo tempo para conseguir entender as coisas. Esse é um ponto que deixa a bioquímica um pouco difícil, né? Porque você tem que lembrar o que é NAD, o que é FAD. Se vocês quiserem, se tiverem afim, eu estou dando aula de bioquímica nesse semestre. E aí eu tenho a playlist lá no YouTube. Só que é aquela bioquímica básica, né? Que explica boa parte do que eu estou falando para vocês também como revisão. Se vocês assistirem, eu tenho certeza que esse medo da bioquímica vai passar. Porque dá para entender. É só ficar raciocinando em cima disso. Porque faz sentido. Eu escolhi ser farmacêutico justamente por isso. Aqui na farmácia as coisas fazem sentido. É diferente das ciências humanas, por exemplo, né? E aqui eu trouxe para vocês novamente aquela figura que foi uma das primeiras figuras que eu mostrei para vocês. Depois dessas duas aulas, eu tenho certeza que você enxerga tudo isso aqui de forma diferente. Ó. Anemia. Pode ser... Quais são as causas? Diminuição da produção de eritrócitos, né? Então aqui você coloca lá anemia plástica, deficiência de B12, deficiência de folato. O aumento da destruição. Então, as anemias hemolíticas, defeitos intrínsecos do eritroide, defeitos intracorpusculares, defeitos, questões extracorpusculares, hemorragia interna, tá? Ou a perda sanguínea, que é a hemorragia, né? E aí a anemia produz efeitos que podem ser observados no laboratório, que são efeitos morfológicos, né, que alteram a morfologia da célula. E também sintomas clínicos. No que diz respeito aos aspectos laboratoriais, aspectos morfológicos da célula, a anemia pode ser normocítica e normocrômica. Nós já vimos que normocítica, o tamanho dela é normal, e normocrômica, apesar de crômica ser cor, quem dá cor ao sangue é o ferro. Então, normocrômica é porque as quantidades de ferro do paciente estão normais. Se for normocítica, normocrômica, há uma grande chance de ser uma perda sanguínea, um aumento de destruição das hemácias. Né? Porque aí eu não tenho as alterações relacionadas ao ferro, que geralmente faz com que as hemácias se tornem microcíticas e hipocrômicas. Microcítico e hipocrômico é a característica específica, o sinal patognomônico da anemia ferropriva, ou por carência de ferro. E também existem as anemias macrocíticas, ou megaloblásticas, que estão relacionadas lá com B12 e folatos. Ok? Sintomas são parecidos para todas elas. Palidez cutânea mucosa, fraqueza, cansaço, palpitações a esforços, icterícia, hemoglobinúria, que é a presença de hemoglobina na urina, como no caso da hemoglobinúria paroxítica noturna. E também esses sintomas se diferem pela velocidade de instalação. Pode ser uma anemia aguda, porque se instalou rápida e repentinamente, ou uma anemia crônica de longa duração. As anemias por perda sanguínea são agudas. As anemias por deficiência de B12 são crônicas. Tá? E aqui, novamente, aquele quadro também que eu mostrei para vocês na primeira aula. Também resume aí várias anemias possíveis, né? Todas as anemias possíveis que podem existir, para que vocês vejam que é um tema bem complexo, mas nós resumimos aí para vocês as características principais de cada um desses grupos de anemias. E é por isso que ganha o nome de síndrome anêmica.
porque tem várias causas para a mesma situação clínica, ok? Outras anemias. Aí um resumão para vocês. Anemias normocíticas e normocrômicas. Perdas sanguíneas, hemólise, lesão mecânica, autoimune, trauma, infecções e doença renal. Baixa eritropoetina, diabetes não tratado, proteinúria. Microcítica hipocrômica, ferropênica, que é a baixa ingestão de ferro, né? Deficiência de ferro. Alterações na síntese de hemoglobina, deficiência no transporte de ferro, reutilização do ferro. Talassemias, que são as hemoglobinas anormais. Se a hemoglobina está sendo sintetizada de forma errada, ela não vai segurar o ferro dentro da hemácia. Então eu tenho hipocromia. Funções hepáticas alteradas. E aí eu não estou tendo um metabolismo do ferro adequado. A ferritina que está lá no fígado não está sendo minha reserva de ferro. Tá? E as anemias macrocíticas, deficiência de B12, folatos, cobre, vitamina C, alimentação, digestão, absorção. Porque todos esses fatores aí podem estar interrelacionados. Ok? Professor, Pois não? no caso, quando eu era criança, né, muito tempo atrás, eu tive anemia. Então, provavelmente era uma microcítica ou hipocrômica. Porque, na verdade, o que foi receitado na época, né, era eu comia muita beterraba. Minha mãe fazia sumo de beterraba, beterraba com feijão, beterraba no arroz. Comia beterraba muito tempo. Então, seria essa questão do transporte de ferro? Transporte de ferro, deficiência de ferro. Onde que você morava? Eu morava aqui em Barra Mansa mesmo. Aqui mesmo? Não tinha sulfato ferroso no posto? Não tinha. Antigamente não tinha muito isso não, né? Provavelmente não. Não sei, não me recordo. Eu devia ter por volta de 7 para 8 anos. Sim. E como a gente comentou lá nessa questão da anemia ferropriva aí, ou ferropênica, tem que ser um tratamento a longo prazo. Por isso que ela começou a fazer beterraba direto para você. Porque tem que restabelecer aquele ferro sérico que está circulando na transferrina e tem que restabelecer a ferritina, que é a reserva de ferro, a proteína que reserva o ferro lá no fígado. Por isso que ela fez isso por muito tempo. Entendi. Interessante como os mais antigos conheciam das coisas também, mesmo sem toda essa carga teórica, né? Sim. Muito legal mesmo. Ficamos assim por hoje então, meus amigos. Dúvidas, sugestões, comentários, fico à disposição de vocês. Show de bola, pessoal. Show de bola na aula. Agora, essa questão que o senhor falou aí da matéria de bioquímica é interessante. Não sei se isso seria o caso de disponibilizar no nosso grupo. Sim, eu mando para o zap de vocês aí. Eu vou fazer uma playlist, porque todo esse material ele fica não listado num canal que eu criei aqui, para só ter acesso quem tem o link. Entendi. Então, na verdade, tem muita aula aqui já nesse canal, cara. Eu acho que eu tô com mais de 100 aulas, de um monte de disciplina diferente, de farmacologia, de bioquímica. Não quer nem abrir a minha internet agora. Sei lá o que está acontecendo. Mas eu posso disponibilizar para vocês. Aí vocês vão navegando lá e verificando o que é de interesse. Ok. Beleza? O meu computador deu até uma travada aqui agora. Faz parte. Ficamos assim, então. Eu mando lá no zap para vocês. Beleza, então, professor. Boa noite aí. Até semana que vem. Aí voltei. Obrigado. Boa noite, professor. Obrigado. Falou, galera. Boa semana aí para vocês. Eu também. Boa noite, professor. Boa noite.